Ok? Para quem está online, nós vamos estar dando aqui a segunda aula de Psicopatologia 2 sobre neurose. Ok? E é muito bom saber que a gente vai estar desenvolvendo essa aula sobre esse tema tão específico, né? Tão importante no estudo da psicanálise, que é a neurose. Ok? A Rosânia já está aí acompanhando a gente, né? Online. Estamos online, ok? Então vamos lá. Vamos aí iniciar aqui as nossas premissas iniciais. Espero que você esteja bem no início dessa nossa aula de hoje aqui sobre neurose. Nós, na semana passada, fizemos, né, a introdução dessa aula. Nós falamos um pouquinho sobre o que é a neurose, né? Como isso foi se desenvolvendo na teoria psicanalítica de Freud para cá. Falamos ali sobre a neurose atual, trouxemos a questão da noção de neurose, falamos um pouquinho da neurose individual, e nós paramos na página 5, onde nós vamos falar a partir de agora sobre o inconsciente da neurose. Okay? Eu poderia até dizer aqui, de antemão, eu analisando aqui esse trecho, né, da nossa aula que a gente vai estar ministrando, do capítulo 5, né, até mais ou menos a página 12, a gente vai estar falando basicamente nessa ideia, né, a como, de alguma maneira, o complexo de Édipo se relaciona com as neuroses. Até coloquei aqui na minha apostila o seguinte, olha, as neuroses segundo o Édipo, porque a gente vai estar falando sobre esse importante conceito psicanalítico que é o complexo de Édipo e como isso, de alguma maneira, diz respeito a essa estrutura psíquica que é a neurose. Como o complexo de Édipo pode explicar essa estrutura, né, as neuroses, por assim dizer. Bom, ele obriga a reconsiderar a sua face existencial, a frustração e a avidez, mesmo se à primeira vista sua base esteja em perda de referência. Estamos falando do quê? Do inconsciente, né? E como o inconsciente atua na questão da neurose. Valendo lembrar, a gente vai estar aqui falando sobre dois termos. Um, que a gente fala quando se trata do inconsciente propriamente dito, que é o recalcamento. E também vamos falar da castração, mas quando a gente se aprofundar dentro da questão do complexo de Édipo. Mas vamos lá. O ego se torna parcialmente inconsciente, né? O ego perde um pouquinho dessa questão da consciência, ele se torna parcialmente inconsciente, não é totalmente inconsciente, ele se torna parcialmente inconsciente. E aí nós temos a erotização de um superego sádico, né, fazendo dele o compasso inoportuno, e as forças neuróticas não são mais somente o produto secundário do recalcamento, mas estão simplesmente em contato direto com o id em sua onipotência desordenada. E aqui nesse trecho nós citamos as 3 instâncias psíquicas que foram trazidas por Freud para o ensino da psicanálise, que é o quê? O ego, o id e o superego. O ego, que a gente já falou e vai continuar falando, né, que trata da questão do princípio da realidade, né? Nós temos aí também o superego, que é onde ali residem, dentro dessa questão da instância psíquica, os códigos morais, né, a lei, a ética, o pode e o que não pode, né, é determinados pelo superego, e o superego está aí como a consciência, né, dizendo o que a gente deve ou não deve fazer, à luz daquilo que nós aprendemos com os nossos pais, à luz do que aprendemos em relação às regras da sociedade, à luz do que aprendemos também, até mesmo com a religião, e tudo isso está aí intrínseco no superego. E aqui também é citado o id, que é o princípio do prazer, onde residem as nossas pulsões, né? A pulsão de morte, a pulsão de vida, e tudo isso se correlaciona quando a gente fala da neurose, até porque são essas 3 instâncias psíquicas que vão, de alguma maneira, nortear a personalidade de cada sujeito, de cada ser humano. E aqui nós citamos uma palavrinha, né, que aparece aqui, olha, e as forças neuróticas não são mais somente um produto secundário
do recalcamento, mas estão simplesmente em contato direto com o id em sua onipotência desordenada. E eu separei aqui uma fala para a gente até falar sobre essa questão do recalcamento, que também é um ponto crucial dentro da teoria psicanalítica. Opa, Tabita Mendes está nos acompanhando aí, também a Rosânia, boa noite Rosânia, boa noite Tabita, vamos que vamos. Então, quando a gente fala de recalcamento, e isso é muito importante a gente gravar, né? O que é o recalcamento? O que é o recalque, né? Que também poderia ser chamado de repressão, em alguns escritos é chamado de repressão. A gente tem o recalcamento como um mecanismo de defesa do ego, ok? Temos o recalcamento como um mecanismo de defesa do ego, né? E o princípio dele, o objetivo dele é ocultar aquilo, né? É causar o ocultamento daquilo que causa sofrimento. Então, se tem algo que nos faz sofrer, o trabalho do recalque é exatamente ocultar aquilo que causa sofrimento. Olha só essa definição interessante. O recalcamento empurra certos pensamentos, lembranças e sentimentos para o fundo da mente, para que o sujeito não precise lidar com eles. Então, o trabalho do recalque é exatamente esse. Empurrar certos pensamentos, provavelmente pensamentos que que são frustrantes, pensamentos que trazem angústia, pensamentos que trazem sofrimento, que trazem dor. O trabalho do recalque é empurrar esses pensamentos, empurrar lembranças. E detalhe, né? Não é uma questão de simplesmente esquecimento. A pessoa esqueceu, ela não esqueceu. Aquilo se faz ainda presente, porém está registrado aonde? No seu inconsciente. Esse recalque empurra para o inconsciente esses pensamentos, essas lembranças, esses sentimentos desagradáveis que causam dor, que causam sofrimento para o fundo da mente do sujeito. Para quê? Para que o sujeito não precise lidar com eles. A gente pode acrescentar também, né, algumas outras definições para a gente poder entender como funciona o recalcamento, ok? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma fala muito interessante. Olha, é como se o inconsciente dissesse, né? Isso é forte demais para você agora, você não tem condições de lidar com isso agora. Eu vou guardar aqui no porão da sua mente.